Um novo tipo de aplicativo, um novo tipo de aplicação que utiliza uma licença chamada Faircode vem surgindo no mercado e vem trazendo uma oportunidade de ganhos para você ou para mim que deseja aí faturar com hospedagem de sistemas. Eu estou falando de softwares como o N8N, como softwares como o Chatwood, que faz toda a parte de helpdesk, o Evolution API, que é um software também open source aberto para você fazer então conexões com WhatsApp e automação, o Typebot para fazer bots, formulários. Então é toda uma classe de aplicativos que tem usufruído dessa licença Faircode, que é um tipo de licença permissiva com que você pode ter acesso, a depender do autor, ao código-fonte. O código-fonte normalmente é aberto e ela também permite que você possa, em muitos casos, explorar comercialmente essa solução. É claro que o código ainda não é seu como propriedade intelectual, mas é bem verdade que soluções como o próprio N8N está aqui com o código totalmente aberto, permitindo com que você possa fazer parte dessa comunidade e junto com o N8N construir então todo um negócio baseado na confiança entre indivíduos, construção de comunidade e a parte em que todo mundo ganha. O que é bastante diferente de uma empresa como a Make, que é concorrente direta do N8N, que ela tem um modelo bastante comum, que é aquele modelo fechadão, em que ela permite que você utilize o Make somente no site deles. Essas empresas que utilizam o Faircode, normalmente elas ganham em duas frentes. Elas ganham com uma comunidade sempre aplicando críticas, melhorias no seu código, mas a principal fonte de renda delas vem do licenciamento cloud, ou seja, a permissão do usuário que não quer nenhum tipo de dor de cabeça, que não quer lidar com código, que não quer lidar com essas coisas, simplesmente de clicar aqui e usar. Mas você, com um simples conhecimento de Docker, de VPS, que é algo realmente simples, consegue fornecer para o cliente não só esse tipo de opção aqui, mas também tantas outras, fazendo com que você possa montar para ele toda uma suíte de aplicativos e prestar esse tipo de suporte. Vamos dar uma olhada aqui nessa planilha que a gente fez aqui de cálculo, provando que você pode ter aproximadamente aqui R$ 1.000, claro, de faturamento, descontando aqui o que seria a VPS, uma VPS básica, você conseguiria colocar esse valor aqui no bolso. Mas vamos dar uma olhada aqui nas opções que nós temos aqui. Bom, então vamos imaginar aquele típico cliente que ele tem uma empresa que ele precisa fazer um atendimento, ele precisa automatizar isso daqui. A gente está excluindo aqui outros tipos de sistema, como o e-mail marketing. Vamos se conter aqui nessa situação de automação. Aqui eu estou colocando alguns valores de instâncias e fazendo uma correlação ou com o software versão cloud, ou então com o seu concorrente. Temos aqui então o Z-API, que é uma API que permite que você possa conectar o WhatsApp. Sabe aquele QR Code que o WhatsApp permite conectar? Então você conecta e essas bibliotecas te dão uma opção de você automatizar o WhatsApp através de comandos. Daí você não precisa ficar com o dedo na tela e você pode ligar essa API com o N8N, por exemplo, ou tantas outras ferramentas e fazer envio de mensagens em massa. Você pode fazer automação de grupos e muito mais. O Typebot em si é um tipo de sistema que ele substitui muito bem o Google Formulários, que são aqueles formulários chatos que você preenche nome. O N8N, como o próprio conhecimento que muito provavelmente você já tem, já dá para automatizar e fazer fluxos automatizados muito bem. O Cal.com é um sistema de agendamento calendário, o Chatwood é um sistema de helpdesk. E aqui eu coloquei uma quantidade de instâncias normalmente. Aqui eu coloquei duas, porque poderia ser um atendimento, vendas e outro suporte. E aqui a mesma coisa, e aqui a gente colocou uma instância só. Esses são os valores em real aproximadamente aqui das licenças, e aqui é um valor total. Então vamos imaginar aqui que se o cliente utilizasse todos esses serviços, que não é difícil para qualquer clínica, qualquer pet shop, qualquer escola de inglês, por exemplo, qualquer escola de bairro, universidade inclusive, empresas online, não é difícil eles precisarem disso, porque eles precisam de automação, precisam de atendimento, precisam de um agendamento. Então, eles gastariam só com esses softwares aqui, operando na licença no servidor do próprio fabricante, R$ 1.003. Mas veja que todos esses softwares aqui, eles possuem a sua versão
open source, ou seja, a versão como o N8N está trazendo aqui. E todos eles oferecem a opção de self-hosted, via Docker, que é uma forma de você baixar a imagem desse código e rodar na sua máquina sem nenhum tipo de restrição. Porque veja, aqui no caso do N8N, nós temos aqui limitação de performance. Ou seja, o cliente aqui ficaria limitado eventualmente a 10.000 execuções por mês. E no caso do self-hosted, você não está limitado a isso. Então, se você baixar todos esses softwares na sua máquina, você pode colocar a sua máquina à disposição do seu cliente para que ele possa utilizar e você gastar um valor bem pequeno. Por quê? Porque ou você teria que gastar esse valor com a sua máquina, o seu computador ligado, que eu não recomendo, porque o seu computador pode falhar e eu não garanto que você não quer esse tipo de dor de cabeça, ou então você pode sublocar uma VPS, que é uma máquina nesses tantos servidores aí que estão disponíveis, né? A gente tem aqui a DigitalOcean, que é o servidor que eu utilizo em todos os meus trabalhos. Eu deixei um link de afiliado logo aqui embaixo, que você ganha uns créditozinhos lá, e eu também, por estar indicando eles, mas você não precisa ficar somente na DigitalOcean, tem tantos outros por aí que você pode escolher se você já tiver o seu de confiança. O ponto é que se eu escolher um tipo de VPS da própria DigitalOcean, que nós temos aqui VPS de uso geral, em que eu coloco aqui um plano que começa com $4, ou então a gente vai aqui para planos que realmente precisam ter um pouco mais de consistência. A gente pega aqui um plano que ele está trazendo aqui já convertido em dólar para a gente a R$ 130. Veja que isso dá um potencial de ganho, potencial de lucro por cliente de 873, porque seria isso que o cliente vai pagar, menos o custo que seria para ele hospedar. Então, qual que seria a diferença que você poderia cobrar por cliente? Você poderia cobrar por cliente até R$ 873, porque a partir desse valor fica inviável, porque você já chega num valor muito próximo do que o cliente pagaria. Então, você pode cobrar tranquilamente R$ 800, R$ 600, R$ 500, a depender do cliente. E como que você justificaria, então, essa diferença, já que aqui ele paga, tem todo o serviço? É a parte do suporte, a parte do atendimento. Querendo ou não, todos esses perfis de clientes são pessoas muito simples, na maioria das vezes, porque às vezes não é que não são pessoas pouco inteligentes, não é isso que eu estou falando, são pessoas que têm plena capacidade mental de fazer isso daqui tranquilamente, só que eles não querem lidar com esse tipo de problema, porque para eles, cara, é um negocinho. Então, o que que você vai fazer? Você vai montar, você vai configurar, você vai instalar, você vai conectar o WhatsApp, então você vai chamar isso de suporte. Só que a parte legal é que você pode, todos os meses, estar cobrando isso do seu cliente de uma forma pré-paga. Ou seja, você cobra, ele usa, você não amarra ele a contrato nenhum, e o dia que ele quiser, ele simplesmente fala: olha, não quero mais a partir desse mês, você desliga o servidor, você não tem nenhum tipo de prejuízo. Então, eu acredito que esse tipo de modelo de negócio, para você que não quer desenvolver nenhum tipo de produto, não quer, digamos assim, entrar nessa seara de desenvolver, de colocar automações no cliente, é uma boa oportunidade, porque, cara, é um valor bastante interessante que até ultrapassa algumas vezes licenças aí de software que você poderia ganhar. Sem falar que você não vai ficar responsável pela manutenção de todos esses serviços, porque o código em si, ele é feito, a manutenção é feita pela própria comunidade. Então, tudo que você precisa fazer, no bom sentido, é ir testando novas versões. Claro, você não vai colocar a última versão no cliente, mas testar novas versões e colocar isso à disposição do cliente, atualizar e conversando com ele. Então, uma vez ali a cada 15 dias, você dá um alô no WhatsApp do cliente, né? Você faz o monitoramento. Então, inclusive, tem bem pouca interação depois que as coisas já estão instaladas e funcionando. Se você gostou dessa oportunidade de negócio, eu também trago esse tipo de formação técnica aqui no Smart Dev Academy. E você pode também, se for o caso, aprender com essas documentações, que são documentações que os próprios produtores aqui deixam aqui para você, receitas de instalação. Mas aqui a gente já tem muitas das receitas, que eu já trago tudo mastigado para você. Todos esses arquivinhos aqui, que você basta copiar, colar e adaptar lá no seu cliente, mudando o nome, mudando algumas licenças, que é bastante simples. Então,
Então, se você gostou dessa oportunidade de negócio, deixe aqui nos comentários, considere também se inscrever na nossa comunidade para você ter acesso a esse tipo de conhecimento, ou então até promover esse tipo de software com outras pessoas, falar que você também ajuda a promover a comunidade, criando então uma comunidade um pouco mais robusta e fazendo com que esses softwares tornem-se sim opções bastante interessantes no futuro, criando oportunidade ainda mais de negócio e provocando até outras empresas a mudar suas licenças para esse novo tipo de licença chamada Fair Code, que é uma licença, na minha percepção, um pouco mais justa. Mas cada um é dono do seu software, da sua empresa. A gente não está aqui para falar, mas sim para apresentar oportunidades. Um abraço.